Vimos o que aconteceu a 60 metros, vamos ver o que acontece a 40 arqueiros. Preparem-se para atirar. Oi, aqui é o Todd do Arrows versus Armadura 3 e nós temos novas flechas, nova armadura e muitos arqueiros. Nossos filmes anteriores abordaram a arqueria militar do início do século XV com esses arcos curtos. Pontas Bodkin em homens armados da época da Batalha de Azincourt. Mas ainda não analisamos períodos posteriores nem outros tipos de armaduras como esta brigantina aqui, e há muitas evidências dessas pontas de aço com farpas. Além disso, os arqueiros atiravam em grupos, não sozinhos. Vamos analisar essas questões hoje. E para garantir que isso seja feito corretamente, reunimos a equipe novamente. Temos o arqueiro Joe Gibbs, da Gibbs Archery, e o mestre flecheiro Will Sherman, da Medieval Arrows. Nosso historiador de armas, Dr. Toby Capwell, e eu, Todd, da oficina do Todd. Anteriormente em Arrows vs Armadura, nós temos explorado o início do século XV e a armadura de cavaleiros nobres, muito especificamente o equipamento de alto nível. Agora, estamos avançando no tempo para cerca de 1450, em direção ao final da Guerra dos 100 Anos e realmente chegando ao início das Guerras das Rosas. Então, este é um equipamento típico em muitos aspectos. Com brigandina, salada e bever são usadas por todos: cavaleiros, soldados de infantaria, besteiros, arqueiros, equipes de artilharia e arcabuzeiros. É realmente o mais próximo que podemos chegar do típico com uma única figura. Há muitas e muitas pessoas vestidas assim nos campos de batalha do final da Idade Média. Outra grande mudança neste filme, mais arqueiros. Mais arqueiros nos darão um grupo mais representativo de poder de arco e de habilidade. Agora, não vemos só um indivíduo excepcional. Joe trouxe alguns amigos? Sim, trouxe 6 amigos, todos ótimos arqueiros, usando arcos de guerra de 120 a 160 libras. Fantástico! Isso nos dará 7 arqueiros, ou seja, 7 vezes mais flechas e resultados caóticos, a verdadeira essência do disparo em massa de arcos. Mas isso também vai nos permitir conseguir mais acertos a distâncias maiores. E ao fazer isso, podemos ver como as flechas e as armaduras interagem a uma distância maior, então nós também mudamos as flechas. O que está acontecendo? Obras de arte e achados mostram que no século XV eles começaram a usar o tipo 16 muito, e estamos avançando para essas pontas de aço endurecido, mais leves, rápidas e com farpas. Nunca testamos esses, mas eram comuns na época. Precisamos ver como agem contra a nossa nova armadura. Ótimo, tudo mudou em flechas versus... Na armadura, um Joe Gibbs usou seu arco longo de 160 libras e flechas autênticas com pontas curtas de bodkin de ferro. Assim, cada tiro que atingiu a couraça ricocheteou. Em flechas versus armadura, 2 avançamos e incluímos o capacete com viseira que desvia impactos. Usávamos ombreiras e proteção nos braços. Aproximando-se do equipamento completo do cavaleiro do início do século XV, a armadura de placas cumpriu seu papel. Isso parece brutal, mas salvou o cara lá dentro. Em outros pontos, entre as aberturas, parte da cota de malha detém flechas, outra parte não. As aberturas seguem vulneráveis. Esses testes nos ajudam a entender melhor a interação entre flechas e armaduras. Mas antes de começarmos a atirar isso naquilo, precisamos entender um pouco mais sobre a armadura. Já analisamos cavaleiros e armaduras de alto nível, agora queremos ver o que é mais típico para a maior parte do exército, os soldados comuns. O que conseguimos foi uma armadura de infantaria decente, que representa o máximo possível do espectro militar. Eles podem ser espadachins, besteiros, arqueiros, artilheiros, arcabuzeiros e também homens de armas. O espectro mais amplo possível, para que os resultados que obtemos tenham a maior relevância possível. O corpo básico por baixo é todo modelado em espuma de arco e flecha nas pernas, torso, braços. Tudo com um pouco de movimento.
Ele não foi fixado rigidamente de propósito, por isso se move visivelmente. Ele não tem armadura nas pernas. Isso, na verdade, é bem comum. É possível ver imagens de pessoas com armadura completa na parte superior do corpo, mas sem proteção nas pernas, para serviço de infantaria. Por mobilidade ou conforto, a armadura das pernas costuma ser a primeira a ser deixada de lado. Ele precisa usar todas as camadas que um soldado real usaria, mesmo que não pareçam eficazes contra flechas. As roupas de baixo básicas são as meias de lã nas pernas, e por baixo ele está usando apenas uma camisa comum de linho. E depois, o gibão de armar, feito por Chrissy Carney, aqui no Reino Unido. Isso te dá um pouco de acolchoamento, uma camada protetora, mas é principalmente uma peça de base para o restante da armadura, por cima do gibão de armar. Depois, vestimos uma cota de malha completa, chamada Halbergen, com mangas longas até abaixo da virilha. Ela não vai parar flechas sozinha, mas impede lacerações, fragmentação, todo tipo de coisa aleatória no campo de batalha e protege as áreas vulneráveis. Ter uma cobertura desse tecido metálico fabuloso nunca é algo ruim. Ele também está usando uma gola masculina. A gola tem uma trama bem mais densa que o restante da cota de malha, feita por Phil Parkes, grande fabricante inglês. É uma trama 6 em 1, não 4. Então, é mais densa e apertada, se algo passar pela placa. A armadura, essa eu acho que para flechas, mas você não pode fazer toda a sua cota de malha desse jeito, porque ela fica muito pesada. Então você coloca isso em áreas-chave. Aí você tem a armadura corporal, não uma placa sólida de peito e costas, a brigandina. Elas parecem ser um ótimo equilíbrio entre conforto, boa mobilidade e, dentro disso, tanta proteção quanto possível. E essas são feitas de placas muito menores que são rebitadas a uma cobertura de tecido. Então ela tem certa flexibilidade, tem mais articulação e precisam ser operáveis sozinhas. Eles não têm servos para fazer as coisas por eles o tempo todo, então você precisa ser capaz de colocar isso e deixar no corpo. Este foi feito pela Armor Services, histórica no Reino Unido, Ash, com base em peça do Royal Armouries. Nos anos 1980, testaram uma das placas e mostraram que um lado era cimentado. Um lado ficou duro e o outro macio. Então fizemos o mesmo com essas placas de aço doce de 12 mm, um lado foi endurecido. Essa é uma forma incrivelmente comum de armadura corporal em meados do século XV. Todo mundo, desde nobres e cavaleiros até soldados de infantaria comuns, está usando isso. E então, ele está usando uma armadura de placas bem padrão nos ombros. Os braços têm uma construção simples de 3 peças. Você tem uma única placa de cotovelo envolvendo o antebraço e o braço superior. Mas, finalmente, temos um salete e um bever muito bonitos feitos para o filme por François Lachevac. No Canadá, ele criou o salete como peça única, com a calota moldada em uma só peça. Não é soldado. Ele tem uma espessura variável excelente, muito grosso e pesado na frente, mas diminuindo rapidamente nas laterais para eficiência no peso. O saladete é copiado de um dos primeiros exemplos sobreviventes no Musée de l'Armée, em Paris. É um modelo francês da Europa Ocidental. E o mais importante é do início. Estamos em 1450, isso é relativamente cedo na história da tipologia do saladete. A data antiga deste exemplar, em particular, é realmente evidente. Se abrirmos a viseira, vemos que ela tem essa abertura curva e arqueada no rosto, ainda parece exatamente com um bacineta do início do século XV, como os que usamos no filme anterior. Então isso é perfeito para o período em que estamos. Você também vai notar que a viseira só protege até a metade superior do seu rosto. Então, se você quiser que toda a sua cabeça fique protegida por uma armadura, você precisa usar isso junto com um bever. Tudo isso é feito de aço macio, porque, novamente, já estabelecemos que esse é um bom análogo para o ferro forjado medieval, típico dos soldados comuns. Os cavaleiros provavelmente começariam a ter armaduras de aço carbono mais endurecidas e temperadas, mas para todo o resto ainda é ferro forjado. E só para completar isso, ele precisa ter armas, ele tem suas armas laterais, adaga, uma espada de combate e ele tem uma arma de haste. Queremos ter as armas ali porque elas fazem parte do ambiente.
fazem parte da situação. Como vimos em filmes anteriores, coisas estranhas podem acontecer e queremos permitir isso. E o que acabamos tendo no final de tudo? Esse é o conjunto completo de armadura e equipamento de um típico soldado de infantaria do meio do século XV. Então, nosso alvo representa um infante blindado. Temos 7 arqueiros de arco longo atirando nele. Agora, precisamos decidir que pontas de flecha vamos usar. Estamos praticamente mudando toda a flecha desse lado. Antes usávamos uma ponta tipo 9 Bodkin de ferro grande e trocamos por esta tipo 16. Há uma dessas em uma flecha militar dos anos 1430, provavelmente da abadia de Westminster. A diferença é visível aqui. Não é uma ponta longa e pesada de ferro, mas sim curta e compacta. E o mais importante, essas ainda têm uma suquete de ferro como antes, mas agora substituímos o grande e pesado pedaço de ferro no topo com uma lâmina de aço pequena, leve, endurecível, muito afiada e dura. Isso agirá de forma bem diferente. Pensamos na armadura que vamos atirar. E ela é muito mais leve. Sim, então nos 2 primeiros filmes estávamos analisando flechas de freixo e elas tinham o mesmo tamanho em dimensões, mas pesavam cerca de 80 gramas. Essas pesam cerca de 50 G e sairão do arco mais rápido, alterando a interação com a armadura. Nos filmes anteriores, já estávamos intrigados com toda essa questão das pontas de aço. A gente via as Bodkins curtas e pensava, o que isso quer dizer? Tinha ponta de aço? Era aço cementado. O que estava acontecendo? Quando você está fazendo milhões delas, tem que haver um jeito mais rápido e fácil de fazer isso. Por volta de 1400, o aço custava cerca de 5 vezes mais que o ferro. Você não pode fazer toda a cabeça de aço, isso é caro demais. Então, em vez disso, você faz pedaços de aço muito, muito pequenos para colocar na borda, que pode ser endurecida. E talvez seja disso que as referências estavam falando. Essas pontas foram frequentes na arqueologia do século XV. Elas estão em toda parte, nas obras de arte, na arqueologia de campos de batalha e nas descrições. Sim, consigo pensar em várias representações, tapeçarias e ilustrações onde isso aparece. Os arqueiros têm vários desses presos no cinto, e essas pontas são bem distintas. Sim, quero dizer, o que fizemos na verdade foi resolver alguns dos problemas que tínhamos antes. Você lembra que eles estavam quebrando no pescoço? Ao soldar essas bordas, você fechou o encaixe e removeu o pescoço. Agora não há mais ponto fraco aqui, então a energia transmitida deve ser muito maior no alvo. Elas são realmente afiadas, leves e rápidas. Isso mesmo. Essas não foram testadas. Não sabemos o que farão. Será interessante. Certo. Bem, Toby, muito obrigado. Já sabemos sobre a armadura e as flechas. Agora é hora de preparar nosso homem. Prepare nossos arqueiros e veja o que ocorre ao atirarem nele, pois não sabemos a distância usual de tiro. Frequentemente é chamado de tiro reto, como visto nas obras de arte. A distância é o mais perto que você pode chegar com segurança, pois ali sua flecha tem máxima potência. Colocamos nosso homem a 60 metros agora. É um alvo difícil, mas adoraríamos ver o que acontece quando essas flechas atingirem o alvo. Mas lembre-se, se errarem nosso soldado, ele tem apoio atrás e ao lado dele. Nossos arqueiros estão prontos com arcos militares pesados e pontas tipo 16. Arqueiros, atirem. Tudo bem, arqueiros, atirem. Esse foi um tiro na cabeça. Mas também ricocheteou. É. Arqueiros atiram. Precisamos ir de novo. Não precisamos. Arqueiros atirem. De novo. É difícil. É um longo caminho. É um longo caminho. Isso já é interessante. Tudo bem. Arqueiros atirem. Ah, tinha alguma coisa ali. Tem algo na ponta ali. Isso mesmo. Vamos olhar. Podemos ir. Olha, Joe, deixar o arco. então onde foi aquele tiro na cabeça? Certo. O que temos? Ah,
Então acertamos 3 vezes no nosso homem a 60 metros, o mais óbvio. Primeiro de tudo, bem ao lado do visor. Alguém atravessou o correio ali Um aqui. e outro bem debaixo do braço dele, no brigadeiro. Então, a primeira coisa que tenho a dizer é: venha dar uma olhada nisso. Ok, isso está saboroso. É legal. Esse é um ângulo e tanto, um ângulo bem extremo, e está bem cravado e arrancou. O aço ali. Você vê ele mordendo e arrancando o metal. Quão grosso é isso? Viseira em Naquele ponto. tem cerca de 3 milímetros de espessura e foi cortada profundamente. Uma Bodkin tipo 9 teria apenas ricocheteado. Teria deixado quase nenhuma marca, as tipo 9 que vimos antes. Nossa, é verdade. Essa causou dano ou só atravessou a blindagem? Não poderia ter sido um tiro mais sortudo para ele, porque passou pela calça dele por 2 camadas de malha, corte bem superficial. Isso deve ser um pouco irritante, ter isso pendurado em você, te distraindo do que está acontecendo. Quero dizer, você pode quebrar isso, mas tem que parar o que está fazendo e focar nisso. Que oportunidade de se exibir. Quebra, puxa pelas costas, joga no chão e segue. É genial, que história para contar no bar. Isso mostra que, mesmo a 60 metros, a flecha atravessou 2 camadas de cota de malha. A cota de malha não vai te proteger disso. E então temos nosso primeiro impacto no BRG 60 metros, isso mesmo. Logo abaixo há um pequeno furo em uma placa de brigandina que ficou deformada e amassada. Tem alguns pequenos fragmentos atravessando, mas nada que chegue a feri-lo. Não machuca porque a cota de malha impede o contato direto com o fragmento, então não incomoda. Outro motivo para ter a cota de malha ali. De fato. Então, na verdade, ele saiu ileso. E então, bem, chegamos aos nossos erros contra ele, porque, claro, ele faz parte de um grande exército, um grupo de homens. É interessante que o tiro na cabeça esteja acontecendo exatamente no mesmo lugar que este tiro na cabeça. Então ele provavelmente teria ficado bem se tivesse um desses. Não vejo muitos ferimentos. Parece que ele levou um tiro no pé. Isso ali também é um tiro no pé? Um tiro que atravessou o pé? Entendi. Então os 2 pés. Esse pobre homem infeliz perdeu os 2 pés. Então ele tem dificuldade para andar. Mas fora isso, nossos 4 homens aqui basicamente não sofreram nada depois de que 35 flechas, todos ilesos. Exato, 40 metros, vamos lá. Certo, rapazes, 40 metros. Então vimos em filmes anteriores e no filme de hoje que, na verdade, se você acerta uma flecha em uma defesa primária, o cara basicamente vai ficar bem. Mas se você acerta essa flecha em uma defesa secundária, o cara provavelmente vai se machucar. Como vimos com a cota de malha, ele só teve um arranhão, mas poderia ter sido pior. Então, pessoal, vimos o que ocorreu a 60 metros, agora veremos a 40 arqueiros. Preparem-se. Legal. Segunda flecha, arqueiros prontos. Ó, o brigadeiro parou. Sim, mais desconfortável. Tinha algo. Você viu aquela no capacete? Vi sim. Terceira flecha, arqueiros soltem. Aconteceu mais coisa. Teve sim. Tinha um casal aqui em cima, não tinha? Legal. Alguém acertou o mesmo tipo de lugar que aquela primeira flecha no porão e ela saiu. Quarta flecha, arqueiros, atirem. O que foi isso? É você? Sim. Meu Deus, uau. Olha só. Então, Joe, é você? Sim, sou eu. Claro, é você, né? Então vamos listar todos. Realmente não dá para perder esse, né? Vamos dar uma olhada no estrago ali.
Ah, tem sim outro ali em cima. Legal, vamos inspecionar em 1 minuto. Isso é bem óbvio. As placas se sobrepõem pouco ali, o que é interessante. Entrou sorrateiro sob a proa e foi direto ao casco. Dia ruim para a perna esquerda dele, e ele levou uma flechada no joelho, claro, Ele que está indo direto. certo? Isso o machucou? Também foi pelo correio? Ele está bem preso. Bem, vamos desmontá-lo. Então, primeiro, isso já é interessante por si só. E essa parte, tipo, caramba. De novo, Definitivamente, deveria ter sido só um arranhão, mas acabou pegando de verdade e deixou a ponta lá de novo. Dá uma olhada nisso, legal. Então está realmente lá dentro. esse é o mais profundo dos 3 testes, não é? Passou pela chapa e está em ângulo. Sim, sim. Não está reto. Não, isso é. Está mostrando a cabeça de aço endurecido em ação ali? Aproximadamente a 45 graus e com cerca de 15 milímetros. Estamos vendo um pouco de amassado aqui agora, mas bem pouco. Isso é uma pista significativa do que está acontecendo. A energia ela é usada para cortar, não para bater. Esse é o objetivo. Ainda está afiado. Sim, ainda está perfeitamente afiado. Isso atingiu mais ou menos aqui, mas não dá para afirmar, pois não há dano na cota de malha. Porque há pouco espaço, mesmo que atravesse e a cota de malha desvie. No entanto, eu já fiz testes em manequins com proteção de garganta antes, e o que posso dizer é que um golpe de 110, 120 joules aqui, que foi onde ele recebeu. A cota de malha vai apertar para dentro e será muito desconfortável, certo? Ou possivelmente pior. Então, na verdade, embora isso não tenha perfurado ele, isso realmente incomodou bastante. Isso também está nos lembrando das virtudes dos materiais em camadas. Ele pode estar fora de combate, por enquanto com uma lesão concussiva na garganta, com a correspondência sendo empurrada nele desse jeito, mas provavelmente sobreviveu a isso. E isso, novamente, faz com que a armadura valha a pena ser usada. É bem profundo. É realmente legal. Um lance fabuloso. Obrigado. O que está acontecendo? Sim. Bateu na alça. Sim, não fez muita coisa. Não. Está sobrepondo aqui. Só um pouquinho. Cortamos a tira de couro e entramos. Ainda não dá para ver bem o que acontece, mas de novo, ele não está sendo perfurado agora. Não. Foi o quê? Meio centímetro. Não fez nada desconfortável, nada. E você tem a cota de malha ali e tem o gibão acolchoado. Sim, ele está bem. Ele está tranquilo com essa. A armadura corporal cumpre seu papel. Sim, é fácil falar. Vai atravessar direto a Brigandina. Mas até agora, nada aconteceu. Beleza, essa aí. Bem, atravessou a cota de malha de novo e entrou bem na perna. Essa foi feia. E o óbvio, atravessou direto para o outro lado, não foi? Sim, atravessou a rótula dele. Maravilha. Ele vai continuar vindo para cá? Vamos olhar também para os caras atrás, porque temos mais 2 tiros na perna, temos alguns tiros na virilha, sabe? Então derrubamos entre aquela rajada de 28 flechas. 3 caras na linha de frente. Sim, tem outro ali que a gente deixou passar. Sim, Essa foi bem fundo, não foi? Aquela ali. ainda assim, saiu para fora. O Brig fez o trabalho dele de novo, não fez? Esse é um ponto importante. Temos que manter a pontuação aqui. Isso significa que o Brigandine, até agora, conseguiu parar 3 tiros com sucesso. Então, de novo, sem ferimentos por causa disso, estamos satisfeitos com isso, certo? Mas será que vai aguentar a 20 metros? Essa é a grande questão, não? Porque vamos ter muito mais impacto sobre eles. Mais impactos e um pouco mais de potência. Então, neste caso, 20 metros. Vamos fazer isso. Quero ver isso. Sim, eu também quero. Bem, 20 metros. Tudo certo. Até agora, a armadura central foi muito bem. No final da Idade Média, havia mais disparos a curta distância do que muitos imaginam. Os arqueiros, geralmente, estão atirando de trás de algum tipo de fortificação, ou estão atirando de um abrigo, ou estão protegidos por cavaleiros que lhes dão a chance de continuar atirando quando o inimigo está realmente próximo. Então agora estamos atirando a 20 metros e vamos ver se esse novo estilo de armadura ainda consegue aguentar. Os arqueiros disparam. Muito obrigado.
Eu acho isso muito legal. Desviar daquele brigante não é para qualquer um. Arqueiros, atirem. Você não faria isso. Você realmente não iria querer estar lá. Não, obrigado. Certo. Terceira rodada, arqueiros atirem. Oh! Certo, vamos lá conferir isso. Isso é fantástico. Oh, olha só isso. Bem, acho que temos que falar sobre o mais óbvio, não é? Primeiramente, obrigado por não acertar a GoPro. Mas direto ao ponto. Direto ao ponto, está quase no talvez. Acertou ele na lateral da cabeça, tudo bem. Tudo bem. Ele pode ter tido uma sorte de escapar. Isso vai incomodá-lo. Ah, claro. Então, temos um na placa pulmonar, que é a maior e mais plana placa aqui. Sim. E quem é essa, Jan? Essa é minha, claro. Tem outra, mais ou menos na mesma altura ali, mas na borda. Agora essa é interessante. Ok, essa é interessante. Porque todas as placas da Brigandina se sobrepõem, exceto as placas do pulmão. Mas o que ocorreu foi que ela entrou na borda, entre as placas. Fantástico, tem uma presa pela minha espada ali, outra no quadril, outra no outro quadril. Atravessando o polegar, atravessando o polegar. Uau, isso é genial. Mas voltando ao capacete, você não consegue resolver o problema de conseguir enxergar para fora. Se você vê para fora, algo pode entrar. E isso é verdade, não dá para fugir disso. Acho que devemos chamar o Robin, que atirou nesse aqui, para revisar o trabalho dele. E acho que ele merece alguma coisa. Valeu, pessoal. É isso. O que você acha? Estou satisfeito. De perto dá para escolher melhor os tiros, como nos 2 primeiros que atiramos. Mirei no abdômen, acertei aqui e aqui, mas pensei, quero tentar acertar na cabeça. A 20 metros, você sabe, tem mais chance de ser preciso. Então, estou bem satisfeito com isso, não vou mentir para você, realmente satisfeito. Fantástico, né? Um bom exemplo como arqueiro. Bem, tranquilo. Ok, espera aí. Só quero conferir uma coisa. Com um tiro como esse, é muito importante saber qual é a trajetória exata. Então, se conseguirmos tirar isso dele, de alguma forma sem mover a flecha que está presa nele. Sim. Está na espuma. Certo. Então ainda está no mesmo lugar. A seta não se moveu. Está bem ali do lado. Se puder, vou colocar isso na cabeça um segundo para ver se consigo. Não, isso atravessou a cabeça dele. Uau, isso entrou pelo lado do olho dele e está indo para dentro. Provavelmente atingiu a parte externa do olho dele e seguiu até atrás do olho. E provavelmente um pouco além disso também. Pensei que talvez tenha errado e esteja ao lado do crânio dele, porque existem relatos de coisas assim acontecendo. Mesmo com lanças pesadas, a ponta atravessa a viseira, mas não fere quem está dentro. Mas acho que isso é uma morte. Estou decepcionado, mas parabéns. E quero dizer, vamos acompanhar a pontuação da Brigandina de novo. 1, 2, 3, 4... Essa é nova. Esse é outro impacto na placa do pulmão que ricocheteou. Precisamos deixar clara a profundidade desses impactos e como afetaram o usuário. Ele está usando uma cota de malha por baixo, mas houve uma penetração, então provavelmente algo aconteceu com ele. Precisamos abrir, olhar e ver o que é. Sim, parece ruim, admito. Mas não sei se está tão ruim por dentro quanto por fora.
Dá uma olhada. Vamos ver o que está acontecendo por dentro. Ah, interessante. Sim. Alguma marca na correspondência? Sim, há um pequeno corte no elo logo atrás dela. Então provavelmente entrou 10 milímetros ou menos. 3/8 de polegada. Não é grande. Não, mas um impacto forte em uma costela pode ser significativo. Mas eu diria que isso não é fatal. Não totalmente possível de sobreviver. É, Sim, desconfortável, mas não chega a ser um problema. olha como o ponto de impacto está perto dessa placa inferior. A placa secundária aqui entortou. Então tem um pouco de energia indo para lá. E se a energia está indo para cá, ela não está indo para a flecha, penetrando. Certo, certo. Brigandine vence novamente. Agora podemos analisar outros pontos de impacto em relação ao dano ao indivíduo. Nada quanto ao custo físico de usar a Brigandina. Na verdade, ela está fazendo um trabalho muito bom. Você olha para todos os pontos de impacto aqui, realmente percebe como essas pequenas placas se apoiam mutuamente e dissipam o impacto fora desse ponto. Aço de 12 mm pode parecer pouco, mas cumpre tudo o que se espera de uma armadura corporal. Fantástico, né? Vamos fechá-los de novo. E então vamos chamar nossos 7 arqueiros, cada um disparando 6 flechas no seu próprio ritmo, tudo de uma vez. E isso é algo que eu realmente quero ver. Seria bem interessante. Antes de fazermos a saraivada, tem mais uma ponta de flecha que eu gostaria de testar. Estas são as pontas soldadas do tipo 21B. Elas são contemporâneas da brigandina encontrada em Taunton, onde as brigandinas estavam sendo usadas. E acho que devemos dar uma olhada e ver o que elas fazem. Temos só 3, Joey. Pronto para uma resposta rápida? Sim. São pontas e bordas de aço temperado novamente. Semelhante ao tipo 16, porém brasadas, mais largas e achatadas, com ponta de design diferente. Vamos ver o que eles faziam, Joe. Quando estiver pronto, veremos o que acontece. Ah, então, ali está a placa pulmonar, pelo que parece. Ficou bom, estou satisfeito. Mas quão fundo? Mas com fundo, Ah, essa cabeça quebrou. Isso é uma falha. Outro aqui dentro. É muito bom. Outra placa pulmonar. Você vai dar uma olhada? Acho que estamos melhores. Aquela que quicou para fora ficou presa ali. Sim. Ah, irmão. Quebrou. Ah, legal. A penetração não faz muita diferença. Parece assustador, mas por dentro ele está bem. As defesas primárias estão funcionando. Flechas tipo 9, 16, 21 não afetam as defesas principais. É o que parece normalmente. Como arqueiro, eles atiram do mesmo jeito, não há diferença. Eu não consigo perceber nenhuma diferença. Do lado do arco, não. Eles têm desempenho semelhante ao tipo 16, provavelmente observam isso, mas são mais rápidos e fáceis de produzir. Você meio que alcançou o que queria, não foi? É. Mais rápido, mais barato, mais fácil. Mas acho que isso realmente vale a pena ser enfatizado novamente. As placas aqui são muito mais finas do que as couraças sólidas, mas ainda assim funcionam. Funciona diferente para dispersar o impacto, porque essas pequenas placas se apoiam entre si. Sabe, faz um trabalho tão bom quanto, na verdade, só que de uma forma diferente. Até cavaleiros de alta patente e nobres frequentemente usam brigandinas. Eles costumam deixar as cochotes pesadas e usar só brigandinas. E sabe, a prova do valor delas está aí. Sim, Está aí, está fantástico agora, Will. Podemos fazer isso? Ok, isso também está cheio de flechas, na verdade. certo. Chegamos à última rodada de experimentos do dia e já estamos preparados para isso. Precisamos falar sobre como os arqueiros atiram em grupo e precisamos ver isso acontecendo. E é aí que nos deparamos com um dos mitos mais persistentes, em oposição à realidade. Há uma divisão clara aqui entre mito e realidade, porque todo mundo acredita.
Já vimos em todos os filmes que os arqueiros ingleses atiram em salvas, eles recebem a ordem para preparar a flecha e depois para puxar o arco. E eles devem ficar aqui com seus arcos de 150, 160 libras, por algum motivo óbvio ou não tão óbvio. E então, alguém diz para eles soltarem. Isso não faz sentido nenhum, não funciona em um filme. É muito dramático e cria tensão, mas não faz absolutamente nenhum sentido no mundo real. Se eu sou um comandante de arqueiros na realidade, então o que vou dizer a eles é quando começar a atirar e talvez quando parar. Mas entre esses comandos, eles fazem o próprio trabalho como indivíduos. É uma chuva constante de flechas rumo ao alvo, como todas as crônicas descrevem. Uma coisa é dizer, outra é ver de fato. Eu quero ver como é esse disparo contínuo de verdade, então acho que para o teste final é isso que devemos fazer. Cada um dos nossos arqueiros tem 6 flechas, todos vão atirar ao mesmo tempo, como realmente fariam em batalha. E vamos ver como é isso do outro lado. Tudo bem, arqueiros, atirem. Isso é bom, isso é bom. Eles estão realmente sincronizando bem. Ah, na verdade, acho que o movimento deles está bem coordenado. Eles estão mirando nos headshots. Sempre há. Só tem 7 deles, então haveria menos sincronização. Quanto mais deles houver. Mais contínuo fica. E também, conforme o intervalo de tempo muda, sabe, depois de 1 minuto ou 2 minutos. Uau, todo mundo saiu? Sim. Isso é bom, isso é bom. Lá vai ele. Uau, todo mundo saiu? Muito bem, parabéns. Foi fantástico, muito bom. Tem tomadas incríveis e ótimas imagens, precisamos conferir. Isso é uma bagunça de flechas quebradas, mas nem se compara à última vez. Tem muitos tiros bonitos na placa do pulmão aqui em cima. Tem muito mais flechas ricocheteando. Tem outra presa aqui. Nas costas da mão, isso é um problema. Segundo tiro no castor. E os braços estão sendo mastigados. De novo, não estão penetrando, só ricochetearam. Podemos ver que há muitos tiros nos braços aqui fora. Sim, mas o torso central dele, o capacete principal da armadura, Bever Brigandine, está perfeito. Sim. A mão não está tão boa, mas esse é o único ponto onde a armadura principal falhou. E vamos lembrar que eles estão atirando a 20 metros, eles estão escolhendo onde querem que as flechas atinjam. Agora, qualquer um deles poderia ter escolhido atirar nas pernas dele. Neste momento, eles não estão tentando fazer isso porque estamos tentando testar a armadura. Numa batalha, acertar as pernas dele e tirá-lo de combate para seguir em frente. Percebi que muitos tiros eram na cabeça. Afinal, por que não fariam isso? Na verdade, para derrubar o cara, acerte a coxa ou o quadril que estão expostos no nosso camarada aqui. Então é uma boa propaganda para a armadura de perna. Com certeza é. Então, resumindo, a salada. Tivemos uma única flecha que atravessou direto o Isolate. Claramente falhou nesse ponto, mas em todos os outros aspectos, em todos os outros golpes, quebrou as pontas, mas não atravessou, não penetrou o Bever novamente. 3 golpes nele, 4 golpes. É 4.
Suspeito que o primeiro golpe do Joe foi problemático. Brigandini não foi derrotado, o que é importante. De nenhuma forma, durante qualquer um desses testes, as armas, eles sobreviveram. Exceto as manoplas, onde uma flecha atravessou direto na cota de malha. Um ou dois lados da cota de malha são penetrados pelas flechas em qualquer uma das distâncias. Então, novamente, mas como uma defesa secundária, talvez você esperasse isso. E claro, chegamos às pernas. Eles escolheram não usar armadura nas pernas, e foi uma escolha ruim. Você vê a questão essencial aqui. A armadura trabalha dobrado para bloquear a maioria desses golpes. Os que matam são os que entram nas brechas. A armadura é boa, a arma é boa. Essa é a realidade. Ele está melhor por ter usado o equipamento do que se não tivesse usado. Será que vou querer te ouvir? O que pensa das pontas de flecha? Ao olhar para as pontas de flecha no chão, quase todas estão inteiras e transmitindo energia. O aço temperado corta facilmente. Estão entrando por vários ângulos estranhos. Essas e os capacetes são exemplos. Tudo faz sentido. São baratas, rápidas e funcionam muito bem. Elas funcionam muito bem, eu acho. Ao penetrar o aço com força, possibilitam a penetração, enquanto as Type 9 ricocheteavam, eliminando essa chance. Então eu acho que agora estamos começando a ver o que os exércitos ingleses provavelmente estavam usando. As Type 9 e as Type 16 parecem estar fazendo praticamente o mesmo trabalho quando se trata de armadura de malha e têxtil. As flechas são mais leves, mas cumprem o mesmo papel da grande e pesada, que é mais difícil de disparar. Acho que essa é a lição da experiência. T.O.B.W. sim. Para mim, tudo se resume mesmo a Brigandini, sabe? A gente tinha se acostumado muito a atirar nessas grandes couraças sólidas no nosso trabalho anterior. Você poderia pensar que isso não vai funcionar tão bem, mas mesmo assim mudou tudo. Não há ferimento fatal com a Brigantina. Então sim, ele foi ferido, levou tiros no braço e na perna. Todos esses são potencialmente sobrevivíveis. A Brigantina protegeu contra os arqueiros, os órgãos vitais. Eles não conseguem atirar através dos pulmões, eles não conseguem atirar através do coração. E tirar tudo isso da equação é algo realmente significativo. É muito melhor ter isso. É mais barato, são produzidos em massa, estão se espalhando por todo o espectro do exército medieval. A Brigandina realmente provou seu valor e estou muito feliz com isso. Fiquei muito impressionado. E Joe, como arqueiro, o que achou disso? Sim, Como arqueiro, essas pontas de flecha são bem melhores contra armaduras do que as 9 mais macias. Essas definitivamente agarram na maioria dos ângulos. Ela te dá uma flecha um pouco mais leve, que é mais agradável de disparar e vai mais longe. Assim, você tem mais opções para usar seu arco. Mais pessoas conseguem atirar com eles, certo? Um arco leve permite tiros a longa distância. Como mostramos hoje, temos arcos de 120 libras que ainda disparam essas flechas e podem alcançar os maiores arcos disponíveis. Para disparos em massa são ideais. Se tivesse que escolher, ficaria com eles. no geral, foi um resultado fantástico e um dia muito interessante para nós. Mas eu também gostaria de agradecer a todos os apoiadores que tornaram isso possível. Então foi incrivelmente interessante para nós e espero que tenha sido incrivelmente interessante para vocês também. Mas sintam orgulho disso porque vocês fizeram isso. Mas eu também gostaria de agradecer aos arqueiros porque, mais uma vez, isso não teria sido possível sem eles. Então, a todos vocês apoiadores e arqueiros por aí, muito obrigado em nome de Flechas vs Armaduras 3. É isso, é um adeus. Mas antes de irmos, vamos chamar os arqueiros para verem o trabalho deles. Então, pessoal, venham aqui. Foi mal da minha parte. Fui eu que atirei nessa. Ah, beleza. Então vou levar um de vocês pra cá, cara. É um jantar de mulheres. Bateu, ricocheteou e sumiu na borda. Sim, é um jantar de mulheres. Sim, é um jantar de mulheres. Sim, é um jantar de mulheres. Um na mão. Embora eu vá embora, vou colocar isso. Pra ser sincero, eu queria pegar um para o resto do tempo gravando aqui. Conseguimos. Sim, ótimo. Vamos lá, vamos fazer isso.